Bom dia, meus queridos, do oitavo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar com a correção da questão 1 até a questão 3, da página 308, e vamos dar sequência ao nosso capítulo sobre os animais. Vamos lá? Todos na página 308. Primeira, segunda e terceira questão. Primeira questão, assinale V ou F, E tem A. A teoria mais aceita é que os animais tenham como ancestral um protozoário heterótrofo, flagelado, semelhante aos conoflagelados, Verdadeiro. B. A maioria dos animais realiza a reprodução assexuada. Tá falso, gente? A maioria realiza a reprodução sexuada. Item C. A fecundação externa normalmente ocorre com animais aquáticos, exatamente, porque eles eliminam os seus gametas na água onde ocorre a fecundação. Item D. O desenvolvimento indireto é uma forma de os filhotes não competirem com os adultos por recursos, Eles são totalmente diferentes nos seus hábitos alimentares, na sua locomoção, verdadeiro. Item E. Todos os animais são seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Autótrofos, nós podemos produzir o nosso próprio alimento? Não, A única palavrinha que está deixando essa última opção falsa é a palavra autótrofo. Deveria ser o quê? Heterótrofo, para ser verdadeiro. Segunda questão. Para cada filo de animal a seguir, cite pelo menos um representante. Então, aí vai ficar a critério de vocês. Eu peguei os mais conhecidos, E tem o filo porífera, eu tenho a esponja, O filo quinidária, eu tenho a água-viva como representante, O dos platelmintos, eu tenho as planárias, Poderia ter as tênias, os nematelmintos, eu tenho as lombrigas, Os anelídeos, eu tenho a minhoca, os moluscos, eu tenho o polvo, o filo artrópoda, borboleta, camarão, lagosta, todo mundo aqui, E o filo equinodermata, eu tenho estrela do mar, os ouriços do mar. Então, fica a critério de vocês podem procurar no livro para colocar um exemplo, de cada grupo direitinho. Caso não tenham colocado os mesmos, não é obrigado, tem vários exemplos. Terceira questão, por que a reprodução sexuada é amplamente utilizada pelos animais, Porque por meio dela ocorre variabilidade genética e, consequentemente, desenvolvimento de mecanismos adaptativos que vão favorecer a sobrevivência desses animais. Então, a reprodução sexuada, ela tem essa vantagem para os animais que a fazem, justamente aumento da variabilidade genética. Os organismos, eles vão ter mais vantagens de se adaptar melhor, àquela condição do ambiente. Ok? Agora, nós vamos dar sequência, ao nosso conteúdo. Nós começamos na aula passada com o filo porífera e o filo quinidária, E agora vamos falar sobre alguns grupos de animais. Vamos começar aqui com o filo dos platelmintos. Dentro desse grupo nós temos as planárias, as tênias e os esquistossomos, Qual a principal característica desse grupo, professora? É o fato deles serem vermes achatados, Eles são bem fininhos. Alguns em forma de fita, como é o caso das tênias, Alguns vão ser de vida livre, como é o caso das planárias, elas não causam doença. Um animal de vida livre é aquele que não causa doença ao homem. E existem espécies parasitas que causam doenças não só ao homem, mas em outros animais. No caso das tênias e dos equistossomos, existem espécies de tênias e equistossomos que causam sim doenças no homem. Logo, essas espécies elas são parasitas. A maioria ela é hermafrodita, significa o quê? Que tem os dois sistemas reprodutores, masculino e feminino, no mesmo animal. Então, dentro dos platelmintos, nós temos três grupos: os turbelários, os tremátodas e os cestódeas, Aqui nós temos os de vida livre, que são as planárias, vivem em ambientes úmidos, aquáticos, Se alimentam de outros animais mortos, Por isso que são chamados de detritívoras. E se alimentam de outros pequenos animais, também podendo ser carnívoros, Esses animais, eles apresentam somente uma boca. Professora, então, os resíduos da digestão deles, eles também eliminam pela boca? Exatamente. Apesar deles serem hermafroditas, as planárias, tem os dois sistemas reprodutores no mesmo animal, eles fazem a fecundação cruzada, Os turbelários. Ou seja, uma planária precisa de outra, elas trocam os espermatozoides, depois elas se separam e assim elas fazem essa fecundação cruzada. Já os tremátoda,
né, e os cestódeos, nós temos espécies parasitas, não só do homem, né, mas de porco, do boi, de cães. Né? E temos um trematóide bem conhecido, que é o Schistosoma mansoni, também conhecido como esquistossoma, é causador da esquistossomose ou barriga d'água, né? Essa doença bem conhecida aqui no Nordeste do Brasil. São de sexos separados, eles são dioicos, né? Então tem o Schistosoma macho e tem a fêmea. E temos aqui as tênias do grupo Cestodia, né? Que são duas espécies que causam doença no homem, é a tênia sólio e a tênia saginata. Ambas são hermafroditas. Essas tênias, gente, elas podem chegar, a tênia sólio, a uns 4 metros de tamanho, e a tênia saginata, né, que é a tênia do boi, ela pode ficar um pouco maior, de 8 até 8 metros, mais ou menos, e vivem no nosso intestino. Tá? Esses vermes, eles são parasitas intestinais, eles podem chegar a grandes tamanhos, são vermes em forma de fita. Aqui eu tenho a planária, ó, que é de vida livre, ela não causa nenhuma doença. Aqui eu tenho o esquistossomo, o macho, que ele tem essa fenda, e essa fininha aqui é a fêmea. Né? Eles reproduzem, são de sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. E aqui eu tenho a tênia, o corpo todo dividido em partes, né? E ali lá na extremidade a cabeça dela. E essas partes, elas vão se fragmentando e saindo junto com as fezes. E se não tiver saneamento básico, contamina outras pessoas, né, naquela comunidade. Agora vamos falar sobre o filo nemátoda. Os nematelmintos são as lombrigas, né, algumas espécies são parasitas, como as lombrigas e os ancilóstomos. E existem espécies aqui que são de vida livre, não causam nenhuma doença. Qual a principal característica? Diferente dos platelmintos, eles apresentam o corpo cilíndrico, tá? Cilíndrico, como aqui o meu pincel, ó, ok? E alongado. Eles já apresentam uma boca e um ânus, ou seja, eles já apresentam um sistema digestório completo, tá? Mas ainda não apresentam nem o sistema respiratório nem circulatório. Tem o macho e tem a fêmea, a lombriga macho e fêmea, cujo nome científico é a Ascaris lumbricoides, né? Causa a doença chamada de ascaridíase. Temos a Wuchereria bancroft, que causa a doença conhecida como elefantíase, que é o aumento, né, do órgão afetado, a gente vai já mostrar. O ancilóstoma duodenale e o necator americanus, que causam uma doença chamada de amarelão. E o ancilóstoma canino e ancilóstoma brasiliense, que causa a doença conhecida como bicho geográfico, tá? Aqui eu tenho o Ascaris lumbricoides, são duas lombrigas, tá? Aqui é a fêmea, aqui é o macho. Por que a senhora está dizendo que é a fêmea e o macho? Porque o macho, ele tem uma das extremidades, ó, bem enroladinho. Justamente essa extremidade fina, ela vai penetrar aqui na fêmea para fazer a reprodução sexuada. Aqui a gente tem a lava migrans, que é a lava, né, presente desse grupo aqui, que vai formar a doença, né, conhecida como bicho geográfico. Olha aqui, ela vai andando mesmo na pele. Uma hora ela está aqui, mais tarde ela já está subindo na perna. E aqui a gente tem a elefantíase ou filariose. Olha o aumento do órgão afetado. Essa doença ela é transmitida por um mosquito do gênero Culex, tá? Que ao picar uma pessoa infectada, ela vai passar as filárias, que vão se instalar nos vasos linfáticos e vão tampar esses vasos linfáticos. Não vai deixar o tecido ser drenado, né? Porque naturalmente acontece essa drenagem, para a gente não inchar a perna. Mas aí as filárias, elas vão se instalar nessa região e vão provocar esse inchaço, gente. Tá? Enquanto tiver uma pessoa com elefantíase e não estiver se tratando, ela é um ponto vulnerável, né, para ocorrer a transmissão. O filo dos anelídeos, esses animais apresentam um corpo achatado, alongado, né, cilíndrico, todo dividido em partes, em anéis. Né? Um dos representantes mais conhecidos são as minhocas. Temos também as sanguessugas, né, e as minhocas da praia. Tá? Esses animais, eles têm uma característica muito importante, gente. É a pele fina, né? Tem uma epiderme fina e úmida. Por quê? Porque eles fazem a respiração pela pele, tá? Cutânea. Nesse caso aqui, ó, das minhocas da praia, elas fazem a respiração por estruturas que nós chamamos de brânquias, tá? Dependendo do grupo, pode ter macho e fêmea ou podem ser hermafroditas. A classificação dos anelídeos, nós temos os poliquetos, né, que tem muitas cerdas, os oligoquetos, que tem poucas cerdas, e os aquetos, que não têm cerdas. E o que são essas cerdas? São projeções do corpo dos animais que ajudam na sua locomoção, certo?
As sanguessugas, gente, elas se alimentam de sangue. Antigamente elas eram muito utilizadas quando não tinha medicamento para a pessoa que era hipertensa. Elas eram usadas para fazer sangria. Colocava a sanguessuga no pescoço da pessoa e aí, como ela se alimenta de sangue, diminuía a quantidade de sangue e diminuía consequentemente a pressão arterial. Eu tenho aqui a minhoca, né, o corpo todo dividido em anéis. Aqui a sanguessuga, tá? Ela suga, né, com a sua ventosa aqui na pele. Tá? Que ela tem na saliva uma substância anticoagulante e ela fica todo o tempo sugando continuamente. E aqui eu tenho um poliqueto, que tem várias cerdas que ajudam, que são essas projeções laterais, que ajudam na locomoção do animal. Vamos falar sobre o filo molusca, né? Os moluscos, o próprio nome diz, corpo mole, geralmente é protegido por uma concha. Nós temos aqui 3 principais grupos de moluscos, tá? Onde estão aqui os caracóis, as lesmas e os caramujos, que são gastrópodes, né? O termo gastrópode quer dizer pés no estômago, né? Eles podem ou não ter conchas, tá? A lesma não tem, os caracóis e caramujos têm conchas. Os bivalves têm a concha dividida em 2 partes, aquelas conchinhas que a gente encontra na praia, os pedaços, né? Como as ostras, elas são exemplos de bivalves. São animais exclusivamente aquáticos. Por quê? Porque filtram a água para obter o alimento. Cefalópodes, né, estão nesse grupo aqui, ó, polvos, lulas, né, tem a cabeça ligada aos pés, eles são todos marinhos, tá? Não tem concha no polvo, né, mas na lula tem uma pequena concha. Então aqui a gente tem alguns representantes, né, caramujo, polvo, o náutilo, a lesma, né, a lula e a ostra. Tá? Ali tem uma pérulazinha, dá para ver, ó. Algumas ostras, chamadas de ostras perlíferas, produzem a pérola, né? A pérola original, com alto valor comercial. O filo artrópoda tem apêndices articulados, né? Então, esses animais, eles têm essas 2 características aqui mais importantes, não esqueçam. Apêndices articulados, ou seja, tem órgãos que se manifestam, né? E podem ter movimentos mais elaborados e tem um esqueleto externo chamado de exoesqueleto quitinoso, que tem na sua composição um carboidrato chamado de quitina. Tá? Esse esqueleto, existem algumas vantagens e desvantagens. A grande vantagem de um esqueleto de um artrópode é justamente a proteção do corpo, né, desse animal. Mas a grande desvantagem é porque ele não pode crescer continuamente. Ele cresce um pouco e aí ele troca de capa, né, de esqueleto, tá? Elimina aquele esqueleto, né, que a gente chama de exúvia, tá? Naquele ambiente, as cigarras fazem isso, caranguejo, tá certo? E aqui a gente tem os grupos de artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Qual a diferença entre eles? A diferença está no número de partes do corpo, né? No número de pernas do corpo, né? Os insetos sempre vão ter 6 pernas, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Os crustáceos, a cabeça se uniu com o tórax, né? Sendo chamado então de cefalotórax e abdômen. O número de pernas pode ter 5 ou mais, né? Pares, tá? De pernas. Os aracnídeos, aqui pode até, geralmente tem 10, tá, gente? Os aracnídeos sempre têm 8 perninhas ou 4 pares. Os diplópodes são 2 pares, né, de patas por segmento do corpo. E os quilópodes, nós temos 1 par, né, de patas por segmento do corpo, ou seja, são 2 patas por cada segmento do corpo. E no final a gente tem aqui o número de antenas, tá? Os aracnídeos, aranhas, ácaros, carrapatos, escorpiões não têm antenas. Os insetos têm 2 antenas. Os crustáceos têm 4 antenas. E os embuás e piolhos de cobra, né? E as lacraias, cada um também com 1 par de antenas, ok? E aqui a gente vai finalizar com os equinodermos. Equinos quer dizer espinhos, né? São animais que apresentam espinhos na pele. São animais exclusivamente marinhos, que apresentam uma simetria radial, ou seja, eles têm um corpo cilíndrico, tá? E qualquer parte aqui que eu dividi o corpo, eu tenho um lado igual ao outro, né? Passando pelo eixo central. Esses animais, eles têm uma alta capacidade de regeneração. Se eu cortar o braço de uma estrela do mar, dessa ou desse outro representante aqui, eles são capazes de se refazer, tá? E eles apresentam um sistema único.
do qual eles fazem a sua respiração, excreção, locomoção e captura de alimento, que é o sistema ambulacrário, é exclusivo desse grupo, tá? O ouriço do mar, que é esse representante aqui, ele tem na boca, né, tem boca e ânus, né, a boca na região oral e aqui o ânus na região aboral, 5 dentes, né, que foram descritos, né, por Aristóteles. Daí esse aparelho bucal dele ser chamado de lanterna de Aristóteles, que serve para raspar o alimento. Então aqui a gente tem o ouriço, tem o pepino do mar, temos a bolacha da praia, né, temos lírios do mar, as estrelas do mar, olha o nome popular, todos são do mar, então são animais exclusivamente marinhos. É o único filo do reino animal que todos os representantes, eles são marinhos, ok? Então, né, só deixar essa imagem aqui para vocês, tá certo? A nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, né? Assistam com calma, é um conteúdo bem extenso a nossa aula de hoje, né? São vários grupos de animais que nós estudamos. Façam a tarefa de casa e a gente se encontra na próxima semana. Então, tenham todos um bom estudo e tchau, tchau.